Seja bem-vindo a mais um estudo 1189. E hoje eu tenho a alegria de dizer que estamos dando início ao livro de Gênesis, capítulo 1. E hoje é um dia especial também, porque eu uso uma Bíblia. Essa é a Bíblia que eu faço uso para o estudo 1189. E eu estava vendo aqui quando eu ganhei essa Bíblia. E eu ganhei essa Bíblia da minha mãe, tá aqui a dedicatória, e ela foi me entregue em 2014, dia 18 de fevereiro. Hoje é dia 17, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é dia 17 de fevereiro, e amanhã vai fazer exatamente 10 anos que eu ganhei essa Bíblia, e hoje ela está servindo a esse propósito lindo. Então, estamos dando início a um capítulo novo, comemorando aí 10 anos que essa palavra está comigo, que essa Bíblia está comigo, fora outras que eu tenho. E por que eu estou falando isso? Porque marcos são muito importantes para que nós possamos olhar para o passado e ver a evolução, porque do contrário, nós não vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Que você possa estabelecer marcos de alegria na sua vida, de conquistas, por menores que elas sejam, a fim de que no dia mal, no dia da angústia, dos desafios, você tenha no que se inspirar, que você se lembre de todas as conquistas que o Senhor te deu, a fim de que você tenha ânimo, bom ânimo, para vencer os desafios que se levantarem. Essa já é uma inspiração aí para a gente iniciar o livro de Gênesis, que fala sobre o princípio, apenas 31 versículos. E a dinâmica do livro de Gênesis é a criação, Gênesis, início, e deixa eu trazer aqui o livro de Gênesis, o autor Moisés, a época e local. A gente não tem algo preciso, né? Mas algo em torno a 4.000 a 1.800 anos antes de Cristo. A gente tem o momento da escrita, né? Exemplos de líderes citados no livro de Gênesis, Abraão, Jacó, José, são líderes que foram citados. A gente está dando início no livro de Gênesis. Concluímos, falei que amanhã faz 10 anos que eu tô com essa Bíblia. Aí tem alguns marcos aqui interessantes pro dia de hoje. Dormiu? Tá bom. E é isso, vamos lá, vamos orar. Calma, Alves, calma. O Alves fica nervoso quando entra e sai alguém aqui do quarto. Vamos orar agora. Pai, eu te agradeço porque é o início de uma nova etapa, a continuidade do estudo, mais um capítulo aí rumo aos 1189. Hoje, capítulo número 260, primeiro capítulo de Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento, e nesse livro fala sobre início. O que eu peço ao Senhor que haja um início de uma nova fase na vida deste servo, desta serva que estão agora aqui comigo. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor entre com uma providência sobre este lar, esta casa, e que o Senhor realize sobre esta casa o teu querer. Que essa pessoa, esse irmão, essa irmã que estão agora aqui comigo, sintam a tua presença e que permitam que o Senhor inicie uma nova fase em suas vidas, a qual o Senhor vai cumprir os teus desígnios e sonhos que o Senhor tem para cada um destes teus filhos. E eu te peço sobre a minha casa o mesmo, sobre a minha vida o mesmo, sobre a minha família o mesmo. E te peço, se revela agora em mais essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Todo dia é um dia que nós podemos dar a oportunidade ao Senhor que fale a nós, que nos inspire, que nos mova em direção à vontade dele para cada um de nós. Vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu já ouvi uma pregação, se eu não me engano, inclusive do meu pastor, que existe aqui um time entre o capítulo 1 e o capítulo 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus criou algo. Você acha que Deus criaria algo que fosse sem forma e vazio, cheio de trevas? Você acha que seria assim? A explicação para
esse contexto do do versículo 2 é a explicação de que houve aqui, entre o versículo 1 e o versículo 2, a criação e depois a queda de Lúcifer, que levou à destruição da terra. Existe essa especulação, essa forma de interpretação ou essa compreensão baseado no contexto e estudo que existe aqui no princípio. Então, estou trazendo aqui para que você estude mais, mas é uma possibilidade muito aceita, bem aceita aí por todos que estudam o Gênesis. Continuando. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se. Foi a primeira vez que Deus abençoou algo. A primeira bênção do Senhor foi sobre a fertilidade dos animais, em especial animais aquáticos e aqueles que voam. Então foi a primeira ministração de bênção para multiplicação. Multiplicação é algo que nasceu no coração do Senhor, a procriação. Estava falando hoje sobre esse assunto, que ter filhos é algo que vem do Senhor para as nossas vidas. É uma responsabilidade que foi nos dada, povoar a terra, claro que com responsabilidade, mas sim, é uma bênção que o Senhor nos concede. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. E disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies.
e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, olha que lindo, até aqui no sexto dia, se eu não me engano, eu acho que a gente está no sexto dia, no quinto dia, sexto dia agora. Tá. Até aqui Deus falava e as coisas aconteciam. E disse Deus, tudo eu estou iniciando os versículos falando, e disse Deus. Então, pelo poder da palavra, tudo que Deus falava acontecia. É a primeira vez que, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes. É a primeira vez que o Senhor determina um propósito. Ele cria a identidade do homem. O homem tem uma identidade de imagem e semelhança do Criador. Somos filhos, essa é a nossa identidade. E aí vem um propósito de domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra, de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus cria esse propósito, por isso que nós temos uma conexão tão forte com a natureza. E por isso que quando as pessoas são contaminadas por algo ruim, elas acabam destruindo a natureza. E eu não estou falando aqui sobre falsos protetores da natureza. Não é essa a dinâmica. Nós estamos falando sobre dominar. Dominar requer que você tenha compreensão dos seus deveres para com aquilo que você tem essa responsabilidade. E havia aqui essa proposta do Senhor, esse propósito do Senhor. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou, segunda bênção de Deus. Primeira bênção foi sobre os animais marinhos e as aves. E agora a bênção sobre a criação, o homem e a mulher. Olha a bênção que ele ministra, sejam férteis e multipliquem-se. A mesma bênção. Interessante. O Senhor, ele queria realmente que a terra fosse cheia, fosse produtiva, e ele determinou sobre os homens que multiplicassem para que eles crescessem por conta própria, não por meio da criação do Senhor, mas sim por meio daquilo que ele colocou, que é a semente. Então, o homem ele carrega em si a capacidade de dar sequência a sua espécie. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, olha de novo, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra, disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes, elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito. E tudo havia ficado muito bom. Passaram a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Então, no sexto dia, o Senhor conclui a criação dos animais terrestres e constrói ali, cria com as próprias mãos, juntamente com alguém mais, porque ele fala façamos, então tinha mais seres espirituais ali envolvidos nessa construção. Talvez ele estivesse falando com a Trindade, né? Jesus, o Espírito Santo, e eles construíram o homem à imagem e semelhança do Senhor. E hoje nós concluímos o capítulo 1 de Gênesis. E o que eu desejo para você e para sua casa é que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te vejo amanhã aqui, meio-dia.